Muito bem. Obrigado a todos que estão acompanhando esse canal aí agora em 2020, tá? Já agradeço de antemão e desejo a você, e, na verdade a todos, né, independente se acompanha o canal ou não, um ótimo 2020. Espero que esse ano realmente seja bom aí pra todos nós, né? Porque o ano passado realmente foi muito complicado. De qualquer maneira, não pra mim, mas assim, em geral mesmo que eu tô falando. Mas independente de tudo isso, espero que vocês continuem acompanhando o canal aqui. Eu sei que muita gente começou a me acompanhar no ano passado, deixou de acompanhar, porque discordava disso, daquilo outro, mas isso é natural, né? Eu quero que você entenda que é natural que a gente venha discordar em determinados assuntos, certo? Bibliografias diferentes, formações diferentes. Tem um estudo muito interessante que fala que a cadeia neural do indivíduo nunca, jamais será igual ao de um outro. Por isso que eu tenho essa tendência a ser a favor do perspectivismo, uma vez que eu posso aprender coisas com quem realmente tem uma formação completamente diferente da minha, né? Ainda que tenha os mesmos cursos e até mesmo tenha lido os mesmos livros, vai ter uma visão distinta, porque tem experiências distintas, porque o seu cérebro mesmo tem uma formação diferenciada. Isso é incrível, e as pessoas não conseguem valorizar isso, porque ainda estão sempre voltadas à obsessão do debate, da disputa, que, claro, faz parte da vida, né? Inclusive até no ponto de vista dialético, que é mais honesto. Mas o que eu quero dizer é que você pode se valer de muitas coisas nesse canal, ainda que você não discorde, ou que, melhor dizendo, é que você não concorde com tudo que eu diga, tá? E hoje a gente vai falar sobre integralismo, por conta dessa notícia aqui, né? Quer dizer, por exemplo, essa notícia da Folha de São Paulo. Procurado por ataque à porta dos fundos, Eduardo Fauzi, não sei, confessa crime e pedirá asilo à Rússia. Não sei se ele já tá lá na Rússia ou não, né? Mas enfim. O sujeito confessou o crime, ele usou ali o coquetel Molotov para atacar a sede ou os estúdios lá do Porta dos Fundos. Primeiro vamos fazer um comentário sobre isso. Eu quero deixar claro para vocês que primeiro eu não vi o filme do Porta dos Fundos, não tive interesse nenhum em assistir, ainda que eu tenha acesso ao Netflix, até por questões familiares aí, né, me disponibilizaram, né, a Netflix para assistir aqui, na verdade. Mas tem outros streamers muito interessantes, da Amazon, por exemplo, eu tenho acesso também. Esse é o que pago, inclusive, e é muito conteúdo bom também, né? Então, assim, tem coisas que você tem ali, você não vai concordar, filmes de variados temas, assuntos, né? Então, assim, uma coisa é a censura, outra coisa é o boicote. Eu sou a favor de que o consumidor possa boicotar, né? Uma vez que aquilo venha agredi-lo de alguma maneira, como no caso do sentimento religioso, que é, sim, um aspecto importante da vida, né? Na verdade, obviamente que o sentimento religioso é uma questão ambígua, porque quando você fala que deseja o respeito à sua religião, você há de convir que tem outras pessoas que têm outra religião e que você, por ter uma convicção absoluta, irá repudiá-los, né? Porque a religião é naturalmente exclusivista, ok? E o integralismo fala muito, esse é um ponto que a gente tem que repensar e refletir muito, inclusive do ponto de vista filosófico, psicológico, social, porque é um negócio complicadíssimo, né? A religião é exclusivista, o cristianismo é exclusivista. Se você é cristão, como é que você vai ser judeu? Se você é judeu, como é que você vai ser muçulmano? Se você é muçulmano, como é que você vai ser espírita? E além das variantes que você tem no próprio cristianismo, testemunho de Jeová, mormon, evangélico, protestante, reformado, católico. É difícil, cara, né? Quando você fala de integralismo, você está falando de catolicismo romano. O conceito de catolicismo é universal, perfeito, né? É cabível a gente pensar nisso. Mas a gente sabe que não é catolicismo apenas, é também catolicismo com o primado de Roma, tá? Esse cara se diz, portanto, até onde eu pesquisei aqui, desculpe se eu estiver cometendo alguma gafe, mas até onde eu entendi, ele se dizia integralista, tá? É desse tema que a gente vai falar. Repudio o filme do Porta dos Fundos? Sim, foi um filme que eu não assisti, mas a gente já conhece todo o roteiro do debate público que foi feito. Então, o que se espera do Porta dos Fundos, se não isto, certo? Então, boicote, né? Mas ao mesmo tempo não podemos admitir a censura. Aí eu já acho que é bem problemático, tá? Talvez a melhor maneira seja a gente ignorar isso, ou então trabalhar com alguma estratégia que não venha fortalecer esse mesmo grupo. Então é extremamente problemático esse tema, mas eu queria focar aqui na ideia do integralismo. Vamos começar falando aqui do ponto de vista mais histórico, uma síntese do próprio Norberto Bobbio, vou deixar aí a referência para vocês também procurarem. Então, antes de enfatizar, né, a ação integral no Brasil, que é o movimento que ocorreu tempos atrás, décadas atrás, no século XX, propriamente dito, aqui no Brasil, vamos falar do integralismo de modo geral, tá? Então, assim, o conceito de integralismo, ele tem uma conotação que é mais precisa a partir da segunda metade do século XIX. E nessa concepção, o integralismo ele significa uma vertente, a gente pode colocar aqui como vertente global, tá? Global e unitária do cristianismo. Daí o fato da maioria dos integralistas se supõe serem
católicos, apostólicos, romanos. Mas veja só, essa unidade ela não é só relativa à integridade doutrinal. Claro que também é relativa ao dogma, mas vai além disso. Está vinculado também a um sistema de vida e pensamento aplicável a todas as necessidades da sociedade moderna. Diferentemente, por exemplo, do liberalismo e do socialismo, que tornam, até como efeito colateral, podemos dizer assim, a religião como sendo uma questão de cunho privado, certo? Não é interesse do liberal ou do socialista que a religião tenha um caráter público, ok? E que, na verdade, ela depende da idiosincrasia do sujeito, da consciência do indivíduo. Muitos grupos cristãos também aderem a essa perspectiva. Tem um grupo cristão chamado Anabatista, que era contra a mistura de Estado e Igreja, diferentemente de alguns reformadores e diferentemente de alguns católicos. De qualquer forma, as premissas da concepção integral do catolicismo, elas se encontram no Sílabus de Pio IX, certo? De 1864, você pode procurar isso aí na internet. Inclusive tem um vídeo do Carlos Noguet, professor, onde ele fala do Estado católico, né? Para mim, é quase intragável uma ideia dessa, porque assim, a gente parte do princípio de que um Estado católico só pode ser admitido por quem é, enfim, católico, tá? Eu tô falando católico no sentido católico romano, tá? Que tenha, enfim, primazia em Roma, ponto. Quem mais aceitaria um Estado católico romano, senão o católico romano? E a gente sabe que existem muitos católicos que não admitem um Estado católico, né? E sim um Estado laico. Mas existem muitos cristãos, inclusive os integralistas, não necessariamente que para você admitir isso você precisa ser integralista, admitem o Estado católico, né? E acaba isso sendo, para quem for militante de fato, um projeto de poder. Que não é o caso do Carlos Noguet, como ele deixa claro, né? Ele fala que não pretende ser líder de nenhum tipo de reforma nesse sentido e não quer aderir a isso também na prática. Ele é um filósofo, ele trabalha com o campo das ideias, então ele opina de acordo com a razão que lhe chegou à vista, tá? Eu discordo dele, mas é uma discussão no campo das ideias. Eu sou totalmente desfavorável à ideia de um Estado que seja mancomunado com uma religião, porque haverá, enfim, um certo privilégio. Veja bem essa diferença que eu vou pontuar para você. Uma coisa é um privilégio tácito, outra coisa é um privilégio formal, político. São coisas diferentes. É claro que a Igreja Católica e os cristãos em geral, que eu digo, eles têm um privilégio tácito, né, que não está vinculado necessariamente a um contrato formal. Mas as pessoas acabam respeitando mais o cristianismo por ser uma religião milenar, por ter bons frutos, por ser uma doutrina e uma filosofia extremamente profunda, sofisticada, humana, certo? Então ele tem sim esse privilégio, talvez até por um certo mérito. Mas nós sabemos, de novo, eu repito aqui, há um exclusivismo nas religiões, tá? Talvez a gente possa até dizer que há uma religião mais inclusivista do que exclusivista, mas enfim, né? Em geral, principalmente nos monoteísmos, há esse exclusivismo. Então é meio complicado você colocar ali a coisa do ponto de vista de uma religião exclusiva com poder político. Mas enfim, é a minha opinião. Mas continuando aqui. Você então tem essa noção de Pio IX, 1864, onde ele destaca, né, a impossibilidade de uma reconciliação entre a Igreja e a sociedade moderna, visto que tal sociedade quereria excluir a Igreja e a religião da vida pública. Mas veja só, que outro ponto é importante enfatizar. O fato do Estado ser laico não implica em que um religioso não possa participar do debate público. Uma coisa não necessariamente tem vínculo com a outra. Eu posso ser pastor, padre, religioso, enfim. Eu posso participar dentro dos meus valores e fazendo o lobby dos meus valores, porque isso é totalmente legítimo, no espaço público, tá? Posso participar do debate sem problema nenhum com os meus valores. Eles são valores religiosos, ok? Não tem problema. O Estado é laico porque o Estado admite muitas vozes, mas não é Estado ateu, não é Estado socialista, não é Estado que tenha uma ideologia oficial, isso que eu quero dizer. O Estado está aberto a muitas vozes, é um debate, é uma democracia, afinal de contas, né? E é engraçado que aí ele fala de democracia cristã aqui, como seria isso, né? Especificado, sem dúvida, em várias encíclicas, se você quiser pesquisar, está disponível, inclusive naquele vídeo ali do Noguet. Bom, com a unificação da Itália, à época, né, nos finais ali,
na verdade na segunda metade, né, do século XIX, melhor dizendo, a perda dos estados pontifícios, inclusive de Roma, né, aquela época, provocou uma atitude de intolerância, de intransigência, tá, por parte do mundo católico em relação ao novo Estado unitário da Itália. A igreja entra em choque com governos liberais contrários ao clero, não só lá, né, mas enfim, em geral. E a única solução possível para eles parecia ser o retorno de uma ordem social cristã. E veja que a esse respeito, outros papas seguiram com o mesmo ideal, né? Então, quer dizer, se naquele período ali, do Pio IX, ele começou a perceber essa impossibilidade de reconciliação com o mundo moderno e a necessidade de uma ordem social cristã voltando, né, à tona, isso se seguiu também em Leão XIII e no Papa Pio X, certo? Ou seja, Leão XIII ele vai receber a herança de Pio IX e indicará um caminho que será continuado por Pio X. Pio IX manteve-se na defensiva, Leão XIII retomou a iniciativa, foi mais proativo a esse projeto, e assim que se explica, diz aqui o Norberto Bobbio, as suas intervenções, as intervenções deste Papa Leão XIII. Primeiro visando a restaurar nas escolas católicas uma rígida disciplina de pensamento, com o retorno da tradição tomista, né? E não é à toa que você viu nessa, vamos colocar assim, esse levante conservador no Brasil, um nome muito destacado, Tomás de Aquino. Tá? Não estou dizendo que essas pessoas, terça livre, a direita purista, né, que estão falando por aí, enfim, um monte de outros grupos que nem tem vínculo nenhum com terça livre, né, não até brigados, mas são católicos também, e que desejam isso. Não necessariamente esses caras sejam integralistas, tá? Mas talvez eles concordem com vários pontos ali do integralismo. O integralismo já está comprovado que existe a Associação Integralista no Brasil, certo? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas enfim. Então, uma ênfase maior no retorno da tradição tomista. Depois, assentando as bases para as novas relações entre a Igreja e o Estado, e finalmente dando, sobretudo, à ordem social da Igreja um conteúdo adequado ao seu tempo. Como foi no século XIX, no século XX, agora no século XXI, isso tem que ser, de certo modo, repensado, né? Bom, a encíclica Rerum Novarum, desculpem o meu latim, né, de 1891, se tornou o texto básico do catolicismo integral, que se revela intransigente, né, tem uma certa intolerância com acentuados aspectos sociais da modernidade. Contra a Revolução Burguesa, que além de provocar desordem social, se a gente lembrar aqui, né, da Revolução Francesa, foi um desastre para a igreja, porque os caras literalmente perseguiram a Igreja Católica. Muitos padres foram mortos ali à espada ou na guilhotina, né? Isso aí todo mundo sabe. A Revolução Burguesa foi um derramamento de sangue absurdo. E provocou desordem social e também fomentou, diga-se de passagem, o movimento socialista posterior, tá? Agora na figura do proletariado e não mais do burguês. Só que a igreja, ela se apresentava como defensora do povo cristão e defensora das categorias mais pobres esquecidas pela nova ordem burguesa. Porque a gente já te convém, embora discorde do Karl Marx em muitos aspectos, que no início ali da industrialização, a Revolução Industrial, havia sim muita opressão e exploração com os trabalhadores. Então a igreja passa a defender ações sociais contra a exploração dos trabalhadores e se dedicam a uma democracia cristã, tá? Que tem esse cunho mais orgânico, poderíamos dizer. Claro que a igreja não nutria ódios necessariamente, né, pela burguesia. Foram até tentados, aponta aqui o Bobbio, muitas alianças tidas aí como clérico moderadas, mas ainda assim validando sempre o preceito principal da desvinculação com a modernidade. Porque o que a igreja rejeitava de fato eram os valores liberais da sociedade moderna. Essa síntese fica bem claro, né? Bom, em termos gerais, a intransigência, a intolerância da igreja, ela será a característica fundamental do movimento católico italiano, nascido e estruturado na não aceitação da tomada de Roma. E essa atitude vai prevalecer até o final ali do século XIX, embora também existisse naquela época uma minoria mais moderada e conciliatória a esse respeito. Mas e hoje? Bom, hoje o integralismo se apresenta, na verdade ele se apresenta novamente, né? Sempre que se analisa o lugar da religião na sociedade e se verifica que ela, a religião, tende a deixar-se reduzir a um mero âmbito da consciência e da privacidade. E o integralismo, que não morreu, está bem vivo, ele ressurge sempre se opondo a isso. Tá?
Aí você fala, mas e o integralismo no Brasil? Bom, o integralismo, ou a gente pode colocar aqui mais na figura de Plínio Salgado, a ação integral, integralista, ela tinha uma saudação, tinha alguns caguetes, a gente pode colocar dessa forma, os símbolos específicos, né? Então você tinha ali a letra símbolo, a sigma, né? Que seria o significado da soma, ou seja, do estado integral. Você tinha uma saudação, que era a saudação Anauê, que significa você é meu irmão. Isso aqui, se não me engano, vem da língua tupi, né? Tentando dar uma ênfase, né, à cultura brasileira, mas com os valores sempre, repito aqui, católicos. Os integralistas geralmente negam, então, o conceito de neo-integralismo, pelo menos até onde eu vi, a maioria nega essa ideia de neo-integralismo, não é exatamente isso, porque o integralismo nunca deixou de existir, e por isso seus ideais eles se mantêm iguais, até baseado em documentos, né, da Igreja Católica. O integralismo é, pois, uma vertente de cunho, como a gente já viu aqui, inevitavelmente católico romano, o que não implica que todo católico seja integralista, obviamente. Os integralistas creem na doutrina social da Igreja, como a gente acabou de ver, e numa síntese de movimentos intelectuais do passado, que culminaria no gerenciamento, digamos assim, espiritual, entre aspas, das ciências humanas, naturais, tecnológicas. Alguns deles alegam, inclusive, defender uma democracia, como a gente já viu aqui, orgânica, e de um patriotismo e nacionalismo cristão, se afastando, assim, daquela pecha fascista que querem imprimir. Mas é bem difícil se afastar desse aspecto fascista, porque a estética do grupo, se você for procurar aí no YouTube, na internet, deixar algumas imagens aqui, são muito similares ao que você via na União Soviética, na Alemanha, na Itália, né? Então é difícil você desconciliar esses grupos por conta até mesmo da estética. O Plínio Salgado é uma figura fundamental do integralismo, um dos líderes, teve outros ali, mas enfim, ele foi muito importante aqui no Brasil. Mas a gente tem que fazer um adendo importante que, de fato, ele parece ter criticado muitas posturas, tanto do fascismo italiano quanto do racismo nazista, né? Então a gente tem que verificar que, apesar da estética ser muito parecida e de algumas ideias serem muito parecidas também, ele acabou por criticar esses grupos. Eles não eram um bloco monolítico, né? Nem o nazismo, nem o fascismo e tampouco o integralismo daquela época, na figura aqui de Plínio Salgado. Porém, algo que a gente tem que salientar aqui é que algumas pessoas que se dizem integralistas, ou se dizem católicas, radicais, nem necessariamente integralistas, né? Enfim, têm a sua visão peculiar, se tomaram o integralismo aqui da postura dos documentos da igreja, não necessariamente de um grupo político, né? Aí eles são. Mas eles aparecem na rede social, eu já discuti com vários, já vi vários comentários nesse sentido, que eles acusam uma certa elite judaica de conspiração da nova ordem mundial, tá? E, mais do que isso, eles apelam a um documento falso e forjado chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, onde haveria supostamente um conluio, uma mancomunação de judeus sionistas para dominar o mundo e torná-lo uma utopia, né, de Sião, enfim. Se você fizer uma pesquisa rápida ou profunda, você vai chegar à mesma conclusão, porque hoje em dia é plausibilidade histórica, tá, que esse documento é falso, não foi escrito por judeus. E tome nota, acho que esse é um ponto interessante da gente salientar aqui, que todo movimento ideológico, religioso, ou até científico, se a gente fizesse essa vinculação, fica bem claro a posição, por exemplo, do Thomas Kuhn, né? Quando ele fala ideologia do ponto de vista político, dogmática do ponto de vista religioso, mas também tem o paradigmático do ponto de vista científico. Eles têm em si grupos sempre moderados e grupos radicais. Então você sempre tem essas facetas, que são graduais, mais radicais, menos radicais, moderado, muito moderado, e por aí vai. E a verdade é que a contingência faz a hora e o indivíduo a ação. Isso é importante, né? Então, ainda que os radicais não gostem dos moderados, os moderados cumprem um papel fundamental a determinado grupo na medida que eles conseguem dialogar com as pessoas de fora e tornar salutar a sua narrativa. Enquanto os radicais são o grupo que faz a pressão, que faz a coisa acontecer, que faz a revolução, tá? Não tome revolução no sentido de uma espírito revolucionário, que já é uma coisa mais vinculada aí a uma outra ideologia. Bom, isso significa, meus caros, que não podemos chamar uma ideologia de homogênea, tá? Porque o papel dos moderados e dos radicais sempre estão presentes na faceta de uma facção ou de um grupo sectário. É inevitável, isso acontece em todo grupo, ok? Cristãos mais radicais, cristãos mais moderados,
muçulmanos radicais, muçulmanos moderados. Ah, mas os moderados também são radicais. Depende. Depende da pessoa, depende do indivíduo. Você não pode falar que todo muçulmano é radical. Porque você não é ou conhece todos os indivíduos que fazem parte desse grupo. Seja xiita, alauíta, sunita, etc, etc, etc. Bom, outro ponto a se considerar é que o fato de integralistas defenderem, como a gente já viu aí bem destacado, porque eles têm os princípios da igreja, Deus, a pátria e a família, não implica que quem defenda isto seja automaticamente integralista. Eu já vi gente vinculando Olavo de Carvalho ao integralismo, Bolsonaro ao integralismo, e, bom, não sei, não necessariamente eles são integralistas. Eu já vi algumas falas do Olavo de Carvalho, apesar que o Olavo tem se mostrado uma pessoa muito intransigente, né, nesse ano de 2009, ele realmente se revelou alguém um pouco diferente do que eu pensava, conhecendo de anos anteriores. Enfim, né. Mas eu não percebi ali se ele realmente é um integralista. A não ser que ele venha declarar isso por conta própria, né? Aquela história da Terra plana, por exemplo, né? Eu achava que o Olavo não era terraplanista, mas parece que ficou em dúvida alguns anos posteriores. Então, referente ao integralismo, que ele mesmo diga o que ele acha. A respeito do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro também não tem essa postura muito radical nesse sentido. Pelo menos é o que eu penso. E é interessante que o Bolsonaro tem sido defendido por muitos católicos, e católicos que têm um grande compromisso militante até em relação à Igreja Católica. Mas isso é muito ambíguo, então eu vou deixar espaço aberto e não vou ficar acusando ninguém de ser ou não integralista, a não ser que ele mesmo diga, tá? Bom, o integralismo, a ação integralista brasileira era um movimento de extrema-direita. Isso aí ficou óbvio já que a gente percebeu, né? Por ser católico. E certamente teve alguma inspiração no fascismo também, me parece que não há dúvidas quanto a isso. O que não implica que não pudessem criticar o próprio fascismo e adaptá-lo ao contexto brasileiro como eles fizeram, né? Você não pode dizer que esse grupo, por exemplo, é nazista, uma vez que eles deflagradamente defendem as variadas etnias fazendo parte lá da democracia orgânica que tanto apregoam. Também se percebe na doutrina da ação integralista certo historicismo que perpassa ali momentos históricos até o advento integral. Aquela coisa de você ter, de um lado, o politeísmo, uma antiguidade primeva, e aí surge o monoteísmo, com o desenvolvimento há um declínio no ateísmo, e o integralismo vem para ser uma síntese de todo esse momento histórico, que perpassa animismo, politeísmo, monoteísmo, deísmo, iluminista, até chegar ao ateísmo e, por fim, um ressurgimento na síntese integralista. Bom, como a gente já viu aqui, eles defendem, ou defendiam, ou ainda defendem, melhor dizendo, porque ainda existe, um tipo de democracia, mas é bem especificada, tá? A democracia orgânica não é a democracia que a gente conhece como sendo democracia... não é uma democracia direta, é democracia representativa, né? Que se diz. Inclusive, tem um professor que é especialista, tá? Na historicidade do integralismo, que é o Leandro Pereira Gonçalves. E ele atesta que atualmente existem muitos integralistas com formações muito distintas, né? Dentre eles você tem policiais, você tem monarquistas, segundo o que ele disse, até mesmo milicianos, né? Esse vínculo da milícia é muito preocupante, se for fato, atestado, né? Mas mais do que isso, até mesmo diálogo com skinheads, que são notoriamente ali revisionistas nazistas, né? Embora eles não tenham, nem todos eles tenham tal sofisticação para falar de revisionismo. Mas tem essa pegada aí que é bem preocupante, né? Essa mistura. Bom, basicamente é isso que eu tenho a dizer a respeito do integralismo. Na medida que você tem um determinado grupo e que ele se manifesta em vista de esclarecer determinados pontos, uma vez que seja acusado de radicalismo, ele o será no sentido de aparentar moderação. Então é natural que a maioria dos integralistas atualmente estejam se defendendo da acusação de um ataque, né, a determinados grupos que façam troça com a religião. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre ficar de olho aí nesses movimentos que podem sempre se fomentar, se fermentar, né, como diria Cristo. Por isso que eu acho que essa intencionalidade facciosa é muito perigosa e isso independe, né, da faceta ou do dogma da ideologia que você defenda. Infelizmente, é uma tendência humana a seguir determinadas ideias, determinados grupos de uma maneira radical. Tá? E outro ponto que eu quero salientar aqui é que, diante desse espírito faccioso que existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu cheguei até a supor a ideia de que muitas dessas pessoas que passam por uma doutrinação, por uma lavagem cerebral, e eu não estou dizendo que os integralistas passaram por isso, tá? Que eu não cheguei a conhecer a fundo a questão, não tenho conhecimento de causa, mas quem passa por isso, por tanta doutrinação e lavagem cerebral, acaba se tornando alguém com sérios transtornos que chegam, talvez, quem sabe, até a proximidade
de determinadas obsessões cerebrais. Então, bom, é isso que eu tenho a dizer. É um tema complexo, mas acredito que o ideal mesmo é a gente se voltar a uma postura, não no sentido de isentar-se, mas de ter sensatez, lucidez. Acho que esse é o ponto. Seja lúcido diante daquilo que você está vendo. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Até próximos vídeos e a gente se vê, quem sabe amanhã ou depois. Tchau.